Vamos ler aí até o versículo 16. Romanos 2, de 1 a 16. Então Paulo diz: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importa quem seja. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, uma vez que pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é executado conforme a verdade contra os que praticam coisas desse tipo. E você que condena os que praticam essas coisas, mas pratica o mesmo que eles, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no coração deles, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia em que Deus, por meio do Messias Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com minha boa nova, ou de acordo com o meu evangelho. Amém. Como a gente já começou a ver, né, nas duas aulas anteriores, essa carta aos Romanos é uma carta bastante teológica, né, entre aspas. Paulo aprofunda em alguns assuntos e é interessante que a forma como Paulo escreve, e também pelo fato de que ele endereçou essa carta a um público específico, né, de uma igreja específica, etc. Até mesmo os maiores especialistas de Novo Testamento que existe e tal, eles às vezes têm dificuldades de dizer com objetividade, né, algumas coisas que Paulo fala aqui. E a gente vai até encontrar um ponto aqui hoje que acontece isso, né? A gente esboça uma opinião, mas é muito difícil dizer assim, não, eu tenho certeza absoluta e eu não tenho dúvidas e vocês têm que acreditar que é isso que Paulo está falando, porque existem outras possibilidades, né? Mas, antes da gente entrar nessas questões, eu só quero deixar claro uma coisa, que às vezes, quando a gente encontra na Bíblia algumas coisas um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis da gente chegar no cerne da questão, de fato, ainda assim, a gente consegue entender a mensagem básica daquilo que está sendo falado. Então, já falei isso aqui anteriormente, pelo fato de a gente estar lendo um livro que, ok, é um livro espiritual, né? É um livro inspirado, uma carta, enfim, inspirada pelo Espírito Santo, mas ela foi escrita para pessoas de 2000 anos atrás, que falavam outra língua, que tinham outra cultura, que estavam vivendo uma situação específica, e foi escrito para eles, né? A gente já viu mesmo na carta, na segunda carta aos Coríntios que a gente leu, a última que a gente leu, que Paulo chega a dizer assim, em dado momento, eu estou um pouco arrependido do que eu escrevi para vocês. Então, assim, por que ele falou aquilo? Porque ele estava dialogando, né, com aquelas pessoas e não simplesmente recebendo uma carta psicografada, né, lá
e eterna que todos iriam ler. É uma carta que é para ser lida até hoje, mas tem essas nuances, né? Essas questõezinhas. Mas o sentido geral do que está sendo dito está claro. Então, por exemplo, aqui, o que a gente leu aqui, Paulo repete, por exemplo, o que Jesus já falou: olha, cuidado com o julgamento. Isso é claro que está aqui, né? Independente dos detalhes que a gente vai analisar, Paulo está dizendo: olha, quando você julga os outros, você está trazendo condenação para você, porque você faz as mesmas coisas. Dá para entender isso? Dá. A gente não precisa ser muito mestre para poder entender isso aí, não. Quando ele cita aqui o Salmo 62 e também Provérbios 24 e diz: Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, porque Deus não trata ninguém com parcialidade. É difícil entender isso? Não, não é. Então, a mensagem central, né, a mensagem principal está aqui. Ninguém, vou falar igual a Paulo, você é indesculpável se você diz: eu não entendi, por isso que eu não fiz. Não, a mensagem principal está aqui. O que a gente está fazendo aqui é caindo para dentro do texto, né, armado de faca, de facão e tal, e para desbravar o texto e tentar ir mais fundo, né, entender um pouco melhor o que Paulo está falando e também não apenas entender esta carta, esta mensagem, mas entender no contexto geral o que Paulo ensina, né, o que Paulo traz para a gente em relação à pregação do evangelho dele. Então, no final do capítulo anterior, a gente viu Paulo falando coisas muito duras, né, inclusive citando a questão ele dá uma lista inclusive de pecados ali, falando, né, de como aqueles que se entregaram à idolatria e que trocaram a glória de Deus pela glória do homem, né, ao invés de dar honra a Deus, deram honra ao homem, né, ao ser humano. E ele fala: Deus então entregou essas pessoas a uma série de coisas erradas, né? E ele começa a falar de todos aqueles pecados que não são pecados muito distantes de nós, são pecados que nós estamos suscetíveis, né, a cometer, justamente à medida que a gente se afasta de Deus, né? Se a gente se afasta de Deus, a gente fica suscetível ao velho homem, à velha natureza vir à tona e fazer exatamente as mesmas coisas ali, né? Então nós não temos a ilusão ou a prepotência de achar que a gente está imune a essas coisas. Ao contrário, nós é que estamos preocupados. O resto do mundo não está, eles estão vivendo lá do jeito que querem. Nós estamos preocupados de conter, né, esse homem, essa natureza pecaminosa, para que ela não venha à tona. Então ele continua dentro do mesmo pensamento que ele estava antes. Ele continua aqui nesse capítulo, então dizendo: por isso você é indesculpável, você não tem desculpa quando julga os outros, não importa quem seja. Em outras versões diz assim: portanto, ó homem, você é indesculpável. Então ele fala de forma genérica, ele não está, a priori ele não está falando especificamente para ninguém, né, apontando o dedo para ninguém, mas ele está falando que não importa quem seja. E aí, dentro do contexto, eu já vou me adiantar e dizer, ele está falando de judeus e de gentios aqui. Essa carta é endereçada para esse público, né? A igreja, que era composta de judeus e gentios, e que estava tendo problemas entre judeus e gentios. Os judeus acusando e menosprezando os gentios, e os gentios desprezando e talvez achando que o judeu devia, entre aspas, se converter, né? Mudar de vida e parar com aquelas bobagens lá que eles faziam de sábado, não sei o quê. Provavelmente era o que estava acontecendo lá na igreja. Então estava um pé de guerra. Então ele está dizendo: olha, não interessa se você é judeu ou se você é gentio. Quando você julga os outros, você condena a si mesmo, né? Porque naquilo que você julga, você também pratica as mesmas coisas. Eu nem acho, honestamente, eu acho que, se você pensar aí bem o que eu vou falar, você vai talvez concordar comigo, que Paulo não está dizendo que todo mundo comete os mesmos pecados que condena, né? Então, por exemplo, digamos, eu estou vendo lá estou vendo uma pessoa roubando, e eu falo: que absurdo a pessoa roubando, isso é errado, mas não quer dizer porque eu estou falando isso porque eu roubo, né? Mas o que Paulo está dizendo
que não importa o pecado que você cometa, é pecado do mesmo jeito, não é não? A gente tem o costume de falar de pecadinho e pecadão, né? Há muito tempo que eu ouço isso, né? Não sei se hoje em dia não sei se fala tanto esse termo, mas muito se falava assim, não existe pecadinho nem pecadão. A pessoa da Assembleia de Deus não gostava de falar isso. Não existe pecadinho nem pecadão. Para Deus existe pecado. O que existe de diferença é consequência, né? Então tem pecado que tem uma consequência talvez um pouco menor, e tem pecados que tem consequência que se leva para a vida toda. Até morrer, você se arrependeu, Deus te perdoou, mas a consequência do pecado está lá, né? Mas para Deus não faz diferenciação de pecado no sentido de dizer assim, o seu pecado foi pouquinho, eu não vou achar ruim não. Você então fez um pecadão. Não, para Deus pecado é pecado. E todos, né, a Bíblia diz que todos pecaram, e em outro momento, acho que até nessa carta Paulo vai falar isso também, que Deus encerrou, né, Deus colocou todo mundo debaixo do mesmo crivo, né, ou seja, todo mundo é pecador. Você pode ser um pouco menos pecador do que o seu vizinho, mas você é pecador do mesmo jeito, né? Então, o que Paulo na verdade está dizendo, creio eu, é que não importa se você faz ou não necessariamente as mesmas coisas, mas quando você julga a outra pessoa pelo que ela está falando, pelo que ela está fazendo, você se condena também, porque o mesmo julgamento que você está usando para aquela pessoa vai ser usado contra você também, porque você também peca. E aí lembra muito, essa parte que ele fala aqui, lembra muito o que Jesus falou em Mateus 7, 1, 2, e creio que vocês, se falar talvez não lembre, mas foi? Opa, visitante, seja bem-vindo. Por favor. Ache seu lugarzinho aí de estimação. Sejam bem-vindos. Então Jesus diz lá em Mateus 7, não julguem para que vocês não sejam julgados. E aí ele complementa, porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Da mesma maneira que você julga o outro, Deus vai usar isso contra você no tribunal, né? Então, a gente não vai entrar nesse mérito, a gente até discutiu isso aqui outro dia no nosso estudo de quarta-feira, que a Bíblia não proíbe a gente de fazer julgamentos, porque a gente precisa fazer julgamentos o tempo todo. Por exemplo, a gente tem que julgar se uma situação é certo ou errado para a gente fazer. Concorda? A gente às vezes até tem que fazer. A gente tem que fazer julgamentos. A Bíblia chega a dizer em algumas passagens que até em relação às pessoas existe um nível de julgamento que a gente tem que fazer. Só que, em outro momento, o próprio Jesus fala: façam julgamentos justos e não julgamentos injustos. Então, um julgamento injusto seria um julgamento baseado em preconceito, por exemplo. Eu tenho uma ideia preconcebida que todo careca é chato. É uma ideia preconcebida minha. Então, eu não gosto do pastor, eu não gosto de Kleber, porque todo careca é chato. É um preconceito. Eu estou fazendo um julgamento justo ou injusto? Injusto. Agora, se está aqui alguém, vamos usar o Zé, né? O Zé está aqui todo dia pregando, mas todo dia eu vejo o Zé fazendo coisa errada lá na rua. Todo dia. É um julgamento justo ou injusto quando eu digo, esse cara não é crente? Se a Bíblia diz que Jesus chega e diz assim, olha, observem eles, que pelos frutos vocês conhecerão. Não é assim que Jesus fala? Então é um julgamento, mas é um julgamento justo, porque eu estou fazendo uma afirmação objetiva baseada em um fato. Aquele cara ali está aqui todo dia dizendo que é crente, mas lá fora, todo dia eu vejo fazendo coisa errada, contrariando tudo que ele ensina. É um hipócrita. Eu estou fazendo um julgamento injusto? Não. Então a gente entende que aí é onde entra o que Jesus falou. Cuidado, porque na medida que você julgar, você vai ser julgado. Se você fizer um julgamento justo, então você vai ter um julgamento justo. Se você fizer um julgamento injusto, você vai ter um julgamento injusto também. É o que Jesus disse, né? Bom, então ele no versículo 2 ele diz: bem sabemos que o juízo de Deus é executado conforme a verdade, contra os que praticam coisas desse tipo, né? Ele está falando tanto aquilo que ele já tinha dito, quanto essa questão do julgamento, né?
E você que condena os que praticam essas coisas, mas praticam o mesmo que eles, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou seja, vivendo em hipocrisia, né? E aí vem um daqueles detalhezinhos que eu falei aqui, que às vezes até os especialistas, eles divergem, né? Eu disse que no versículo 1, Paulo está falando isso de forma generalizada, né? Ele fala, ó homem, ó vocês aí, ó, que vocês são indesculpáveis. Ele está falando, ele não está apontando o dedo especificamente para ninguém. Mas, à medida que a gente for lendo aqui, a gente vai começando a perceber assim, mas peraí, será que ele está falando mesmo de qualquer pessoa? Será que ele está falando, por exemplo, de qualquer, qualquer gentio que não conhece a Deus, que não sabe o que Deus quer, né? Não conhece a vontade de Deus? Quando, por exemplo, a gente vai lá para o versículo 15, Paulo vai falar de pessoas que têm a obra da lei gravada no coração. Então você já começa a perceber que parece que Paulo está sendo genérico, mas não que ele não tenha ninguém em mente. Ele está sendo genérico para não ter que dizer, ó, vocês aí, grupinho tal, né? Ele está jogando a mensagem para, como a gente fala, para a carapuça cair na cabeça de quem servir, né? Então, se alguém está se comportando dessa forma, vai cair a carapuça na cabeça. Mas eu acho, minha opinião, que baseado nas coisas que Paulo vai falar aqui, ele está falando isso para o judeu especificamente. E eu digo isso também, baseado aí é um fato, que nos capítulos posteriores, no capítulo 3, no capítulo 4, Paulo vai falar especificamente para o judeu mesmo, ele vai apontar o dedo para o judeu. Assim, você que é judeu. Mas depois, mais para frente, lá no capítulo 7, 8, por aí assim, ele já vai falar para o gentio, porque ele vai começar a defender o judeu. Ele vai começar a dizer assim, e você que acha que ser judeu não significa nada? Então ele já não está falando para o judeu, está falando para o gentio. Então, aqui nesse começo, né, aqui é quase como se fosse saindo uma introdução, ele está falando de forma aberta, sem apontar dedo para ninguém, mas já em mente algumas pessoas, alguns grupos, né? E eu tenho a impressão que Paulo está falando aqui para o judeu. Por que eu digo isso? Porque ele vai falar de coisas que parece que é de alguém que conhece a vontade de Deus, que sabe quem é Deus, que sabe qual é o juízo que Deus vai emitir, entendeu? Então, quando ele fala, por exemplo, aqui assim, ó, você que condena os que praticam essas coisas, mas praticam o mesmo, um gentio ia condenar alguém por praticar coisa errada? Não, ele vive a coisa errada, né? Ele vive no erro, e ele já tinha dito isso no capítulo anterior. Qual é a característica das pessoas que vivem afastadas de Deus? Ele começou a falar um monte de coisa, egoísmo, mentira, violência, depravação, ele falou um monte de coisa lá, né? Então, uma pessoa que vive isso como prática de vida, ela não vai ficar condenando ninguém. Isso aqui é mais a cara do judeu, que condenava o gentio e que, por exemplo, nem entrava na casa de um gentio, porque achava que ia se contaminar, né? Se contaminar espiritualmente, né? Então ele está aqui de forma velada, né? De forma sutil, ele está falando para o judeu. Você, judeu, que condena os que praticam essas coisas, mas você está fazendo a mesma coisa? Você está condenando ele porque eles estão desobedecendo o mandamento de Deus, mas você está desobedecendo o mandamento de Deus também? Você acha que você vai conseguir se livrar do juízo de Deus? Pense bem aí, né? Ou será, no versículo 4, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento? Então, a gente vê que, de certo modo, né, se o que eu estou falando está certo, Paulo está falando a mesma coisa que Jesus falava, quando ele apontava a hipocrisia dos religiosos, né? Pareciam que eram muito bons, né? Para a maioria das pessoas, as pessoas acreditavam que eles eram os maiores cumpridores da lei, porque eles davam essa impressão, né? Mas Jesus vai e denuncia tudo aquilo, quer dizer, não tudo, Jesus não denunciou todo mundo, mas com várias pessoas ele denunciou a hipocrisia, né? E aí, já abrindo um parênteses aqui para falar da gente, porque é fácil falar dos outros, né? Mas bora falar da gente.
Nós evangélicos, nós às vezes também não nos comportamos da mesma forma? Eu digo uma coisa que vocês podem até se escandalizar, mas eu digo e não estou nem aí. Pode se escandalizar. Os fariseus da era moderna são os evangélicos. Sabe por quê? Porque nós, muito mais do que qualquer outro grupo religioso, principalmente o grupo cristão, nós, entre os grupos cristãos, somos os que são mais rápidos em apontar o dedo e acusar os outros e condenar. Católico não faz muito isso. Até mesmo, talvez, igrejas mais antigas, né? As chamadas igrejas históricas, né? Igrejas protestantes históricas, elas não são muito boas em fazer isso, mas nós, nosso grupinho mais moderno, né? Quanto mais moderno, pior fica, né? Na minha cabeça. Então a gente é muito rápido em acusar, em condenar, inclusive dentro da igreja, porque se fosse só condenando de fora, já ia ser ruim, mas a gente condena também o que está aqui, né? Então, se a pessoa comete um erro, a gente não estende a mão, e eu estou falando a gente, fazendo igual os profetas, né? Estou assumindo o erro dos outros, né? Como é que chama? Estou confessando o pecado coletivo, né? Obviamente não quer dizer que nós todos façamos isso, mas em geral, se alguém cai, ao invés da gente estender a mão para erguer, a gente pisa na cabeça e empurra mais ainda. E não é à toa que tantas e tantas pessoas estão afastadas da igreja, algumas porque de fato nunca foram crentes e quando encontram uma situação dessa se revoltam e vai embora, né? Mas outros que de fato são crentes e que por causa disso elas perdem a confiança na igreja. Então eu conheço, e eu tenho certeza que vocês também, eu conheço muita gente que se você perguntar, ela vai dizer, não abandonei Deus. Eu não desviei do evangelho, eu só não quero conta para a igreja. Uma incoerência. Não é incoerência isso? Mas quando você vai ouvir a história da pessoa, você percebe, eu não posso nem falar nada, né? Vou ficar quieto. Então nós temos que tomar muito esse cuidado. E como eu sempre tenho falado, nós temos que nos diferenciar. Dentro do nosso próprio grupo, a gente tem que se diferenciar. Porque hoje em dia o mundo está cansado, de saco cheio, de gente que prega e não vive o que prega. E a gente tem que ser, nós, Igreja Vida Nova, a gente tem que ser essa diferença. De gente que prega e vive o que prega. Para ter moral, para ter... as pessoas poderem confiar naquilo que você está falando. Para no mínimo, alguém dizer assim, ó, crente nenhum presta, mas eu conheço fulano de tal da Igreja Vida Nova que é crente mesmo. No mínimo isso aí, né? Como eu falo sempre, né? Tem gente que fala assim, para mim pastor é tudo ladrão, menos o pastor Jorge. Porque o pastor Jorge eu conheço, eu sei que não é. Pronto, já ajuda, né? Já ajuda, porque pelo menos na hora que o pastor Jorge fala assim, ó, tal, a pessoa vai abaixar a cabeça e vai respeitar, né? Pelo menos isso. Então, Paulo está fazendo o mesmo tipo de crítica, né, que Jesus fazia em relação à hipocrisia. E aí, no meu pensamento, ele está falando isso para o judeu, né? Ele tá trazendo o judeu à responsabilidade. E depois, ao longo da carta, vocês vão entender por que Paulo briga com o judeu, depois ele briga com o gentio. Porque a gente vai ver que era justamente esses problemas que estavam acontecendo ali. Judeus e gentios estavam se acusando mutuamente, estavam se desprezando mutuamente. Então, aqui Paulo está meio que a priori, porque ele inclusive vai dizer aqui, primeiro com o judeu e depois... Então ele começa a tratar com o judeu primeiro, né? Ó, cuidado com o seu julgamento. Seu julgamento nem está errado, mas cuidado porque você está fazendo a mesma coisa. Será que Deus vai olhar como para isso? Você está acusando o outro e você está fazendo a mesma coisa, né? Júlio, o caso aí, Paulo nunca foi a Roma. Não. Ele nunca visitou essa igreja. Então eram informações que eram levadas a ele. Sim. Sobre o que estava acontecendo. Inclusive no final, eu até falei isso na aula retrasada, que no capítulo final, que é o 16, né, se não me engano, ele vai mandar recado para tanta gente naquela igreja que ele conhece. Então fica claro isso, que Paulo, embora nunca tivesse visitado aquela igreja, ele não era o apóstolo daquela igreja, mas ele conhecia muita gente daquela igreja, e provavelmente ele já conhecia, de ouvir falar, todas essas questões, né, que estavam acontecendo ali. Versículo 5. Mas
E ele continua falando para o mesmo grupo. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, ou seja, que não se arrepende, que não chega ao arrependimento, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso está no Salmo 62:12, também em Provérbios 24:12. Aí ele fala, que tipo de retribuição ele dará? Versículo 7, vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Não lembra muito quando Paulo fala sobre a questão da teimosia, e aí até me parece que a palavra original ela tem um sentido mais de dureza, pela sua dureza. Acho que algumas traduções estão assim. Mas por ser duro, né? E aí complementamos de coração, e ter um coração que não se arrepende, lembra muito o que os profetas falavam para Israel, não lembra? De falar como é que é o termo que usa lá? Dura serviço. Essas Bíblias antigas são fogo. O que é dura serviço? Fala aí. Não, pastor não pode falar. Pastor não pode. O que é dura serviço? Fala aí. Não, fala alto. Certo, teimosia é uma metáfora, né? O que é serviço? Eu achei que alguém aqui que como é que chama? Que trabalha com anatomia humana, sei lá, ia dizer cerviz, né? Coluna cervical, cerviz, pescoço, né? Como Jair falou. Então, o original, o termo é pescoço duro. Vocês têm o pescoço duro. Então, isso é uma metáfora para justamente a teimosia. É a representação do animal que não quer ir no caminho que o dono está levando, porque ele fica com o pescoço duro e não sai do lugar, né? Esse é o quadro que os profetas pintam de Israel. Israel era esse burro, esse jumento lá, não no sentido, né, jumento, um animal de pescoço duro, que Deus estava tentando puxar e ele não ia, né? E por causa disso, inclusive, muitas condenações foram proferidas pelos profetas por causa dessa teimosia, né? E aí a gente chega num ponto que eu não sei se é agora que eu quero falar disso, mas eu vou falar. Nessa mesma carta, lá para frente um pouquinho, Paulo vai dizer assim, que a salvação, e todo mundo sabe disso, né? A salvação não vem de obras, né? Aqui que Paulo fala isso, vem pela fé, não vem de obras para que ninguém se glorie. E ele bate muito nessa tecla. Inclusive, é uma das coisas que muita gente não entende Paulo, porque parece que Paulo fala mal da lei, parece que Paulo fala que a lei não presta para nada, que a lei acabou, mas na verdade o que ele está dizendo lá naquela passagem, dizendo, olha, não, a obra da lei, as obras, a prática da lei nunca justificou ninguém. E a gente até já leu isso em Gálatas, né? Nunca ninguém foi justificado por praticar as obras da lei, foi sempre pela fé. Então Paulo talvez o maior, no Novo Testamento, é o maior divulgador dessa ideia, né? Que não somos salvos pelas obras, não somos justificados por Deus pelo fato de nós fazermos o que é certo, mas nós somos justificados por causa da fé, por causa da confiança que nós colocamos nele, e é especificamente agora que nós colocamos em Jesus. Mas então por que Paulo vem dizer aqui que Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras? Ele não está falando de fé. Ele podia até estar dizendo, Deus retribuirá cada um segundo a sua fé, né? Mas ele não fala isso, ele fala segundo as suas obras. E depois ele ainda vai mais a fundo e diz, quem perseverar em fazer o bem, praticar o bem, vai receber vida eterna. Mas aqueles que desobedecem, que vivem na prática da injustiça, né, da impiedade, esses vão receber ira. E aí, não parece que é uma contradição? E aqui agora Paulo está dizendo que, em outras palavras, né, a grosso modo, Paulo está dizendo, olha, as obras é o que vão te dar o pagamento. Deus vai pagar cada um, né? Retribuição aqui tem um sentido de pagamento, de recompensa. Deus vai recompensar cada um
de acordo com aquilo que fez, não pela fé. Como é que a gente tá? Tem hora que é isso que eu digo, tem hora que tá, quando você aprofunda mais naquilo que você está lendo, tem hora que dá uns nozinhos na cabeça, né? Porque parece que Paulo é esquizofrênico. Paulo fala um negócio aqui, daqui a pouco ele parece que vai falar outra coisa lá, né? Eu podia deixar vocês com essa minhoca na cabeça para pensar, né? Eu passo a semana pensando aí a respeito. Mas veja, irmãos, um detalhe interessante aqui, inclusive foi até coincidência, na semana passada eu lendo não sei o que eu estava lendo, e aí era um livro lá que eu achei na Amazon e comecei a ler o começo dele. Estava muito caro, não comprei, mas eu comecei a ler. E aí o autor dizia o seguinte, que existe no meio dos estudiosos da Bíblia um debate, né, sobre o quão legalista era o judaísmo no tempo de Jesus. Vou explicar. Quando a gente lê ali os evangelhos e a gente vê Jesus criticando muito os fariseus, a gente fica com a impressão de que todo fariseu era hipócrita. Na verdade, a gente fica com essa impressão, que todo fariseu era hipócrita e que todo judeu achava que se ele cumprisse a lei ele ia ser salvo. Só que alguns estudiosos, que aí eles já, além de estudar a Bíblia, estudam também a história, estudam os costumes, estudam os escritos judaicos, eles falam assim, olha, a coisa é um pouco mais complicada. Primeiro porque no judaísmo do tempo de Jesus não existia uma ideia central. Não existia, por exemplo, como se fosse hoje, a gente dissesse assim, todo mundo era católico. Não, naquele tempo já tinha os católicos, os batistas, os presbiterianos, os pentecostal, sabe? Lá naquele tempo já tinha essa pluralidade de interpretações da Bíblia. Então não é à toa que a gente vê, por exemplo, que fariseus e saduceus viviam em pé de guerra. Porque os fariseus queriam uma coisa, os saduceus queriam outra coisa. Os saduceus, por exemplo, não queriam nem anjo, não queriam ressurreição. Isso está na Bíblia, está no Novo Testamento. Enquanto que os fariseus diziam que existia, né? Outros grupos que não aparecem na Bíblia, como os essênios, eles achavam que estava tudo errado, que o culto do templo estava corrompido, e eles nem no meio da sociedade eles queriam morar, eles foram morar em mosteiros, no meio do deserto, para se afastar da sociedade, porque eles achavam que a sociedade estava toda corrompida, que o Israel, aquele mesmo medo que eles tinham do gentio corromper, eles achavam que todo mundo já estava corrompido, então eles não queriam se misturar, eles queriam se purificar, e aí eles iam. Então você tem noção de que não existia um judaísmo monolítico, né, bem estruturado. Existia uma ideia central do que era ser judeu, do que era o culto, da questão da lei e tudo mais, mas existiam interpretações diferentes, né? Então, o que esses estudiosos dizem? Que, na verdade, uma das ideias mais comuns entre os judeus, e aí eu achei interessante isso aí, porque isso casa muito com o que Paulo fala. Eles tinham a seguinte ideia: pelo fato de eu ser judeu, eu ser circuncidado, pertencer ao povo de Israel, eu era um eleito, porque eu faço parte do povo de Deus. Então, pelo fato de eu fazer parte do povo de Deus, eu já estou. Eles não falavam muito em salvação de alma, mas eles falavam assim: na ressurreição, meu lugar está garantido. Quando Deus refizer tudo, né, reconstruir o mundo, lá na ressurreição, eu que faço parte do povo de Deus, que eu estou na aliança de Deus, meu lugar está garantido lá. Então eu já estou salvo, pelo fato de eu pertencer ao povo de Deus. Ou seja, não era pelo fato de eu cumprir os mandamentos, era pelo fato de eu ter nascido no povo de Deus e ter sido circuncidado de acordo com a aliança e fazer parte do povo. Então eles até chegam a dizer, não era o que eles falavam na época, mas eles chegam a dizer assim, isso é uma ideia muito parecida com o conceito da graça, né? Eu sou salvo pela graça de Deus, porque Deus escolheu o povo e eu faço parte do povo. Agora, o detalhe interessante é que eles criam também o seguinte: porém, se eu fazendo parte deste povo, não me preocupar em cumprir os mandamentos de Deus, eu posso ser expulso do meio do povo. E aí, se eu for expulso do meio do povo, aí eu estou ferrado. Aí eu já não tenho mais a minha salvação garantida. Eu vou perder a minha salvação. Por quê? Porque eu deixei de cumprir
o acordo da aliança, que era a lei de Moisés, né? Por que isso é parecido com o que Paulo fala? Porque Paulo aqui, e aí é onde a gente tenta entender essa aparente contradição, né? Aqui o que Paulo está dizendo é mais ou menos o que o judeu estava dizendo também. Ele dizia o que? Olha, eu sou salvo porque Deus me elegeu, porque eu faço parte do povo de Deus. Certo, mas vem cá, se tu abandonar os mandamentos de Deus e não cumprir os mandamentos, acontece o quê? Aí o negócio fica difícil, porque os próprios profetas diziam isso. Deus falava, se vocês não fizerem o que eu estou mandando, vou extirpar vocês no meio do povo. Não era assim que tinha lá? Né? Então eles acreditavam nisso, e Paulo está dizendo justamente isso aqui. Ele está dizendo, olha, quando chegar lá no dia do juízo, Deus não vai simplesmente olhar para você e dizer, e aí vamos pegar o contexto, né? Ele não vai simplesmente chegar e dizer assim, quem é judeu aqui? Eu, pronto, pode vir, está salvo. Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai pesar a obra de cada um de vocês, independente se vocês são judeus ou gentios, e ele vai pesar essa obra e vai ver, vem cá, você que nasceu judeuzinho, bonitinho lá, circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, bora ver aqui? Bora abrir o livro das obras aqui? Opa! Deu uma desviada boa, hein? Tá vivendo que nem gentil, hein? Seu lugar não é aqui não. É isso que Paulo está falando. Então, por isso que ele fala que existirá uma retribuição de acordo com as obras. Porque, pense bem, irmãos, vamos trazer para o nosso lado, né? A gente tem uma ideia, a gente não, existe no nosso meio uma ideia que eu considero completamente errada, que diz assim, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Em que sentido? É que eu estou salvo e eu posso fazer o que eu quiser. Tipo, eu já estou lá, selado com o Espírito Santo, então eu posso viver a vida que eu quiser. Eu não preciso obedecer a Deus para ser salvo, porque o Espírito Santo já está em mim. Eu me converti, eu criei em Jesus, o Espírito Santo veio, pá. Agora não interessa a vida que eu levo, não. Faz sentido isso? Não faz. Também não faz, porque se você está dizendo que você tem o Espírito Santo não mudou sua mentalidade, né? Você, quando se converteu, você não teve uma mudança de pensamento, que aquilo que você achava que era certo virou errado, e aquilo que você achava que era ridículo virou a coisa mais importante da sua vida? Se isso não aconteceu, desculpa, você não se converteu. E pode me acusar de julgar mesmo, porque é o que a Bíblia diz: pelo fruto se conhece a árvore, né? Então, a gente entende que existe não é uma coisa meramente filosófica, não é uma coisa meramente de decisão, é uma ação sobrenatural de Deus na vida da pessoa. Quando a pessoa de fato crê, com aquela fé salvadora, né? Aquela fé que salva, não apenas uma crença, mas uma fé genuína, e a pessoa recebe o Espírito Santo, ela muda de vida, ela muda de atitude. E aí vem Tiago e fala: minha cara, aí, como é que você pode me dizer que tem fé e não tem obras? Pois eu provo a você que eu tenho fé pelas minhas obras. Pela minha obra eu não preciso dizer que eu tenho fé, você vai ver que eu tenho fé. Agora, eu estou olhando para você que diz que tem fé, mas não tem obra nenhuma, e aí eu desconfio. Eu acho que tem alguma coisa errada, né? Então, se você parar para pensar nisso, você vai ver que faz sentido Deus dizer que lá no último dia Ele vai retribuir, Ele vai recompensar cada um de acordo com as suas obras, não é de acordo com a fé. Porque a pessoa pode ter tido fé lá naquele dia, mas depois as obras dela foram totalmente contrárias à tal da fé que ela teve. Está entendendo como uma coisa tem que andar junto com a outra? E a gente percebe também, rapidinho, tá? A gente percebe também que, à medida que Paulo vai falando essas coisas, que não existe, nunca existiu uma contradição ou uma luta, uma briga entre Paulo e Tiago. Porque também tem gente que fala isso. Ah, Paulo disse que é pela fé, Tiago disse que tem que ter obra também. Olha Paulo dizendo que tem que ter obra. Então Paulo não está falando nada contrário do que Tiago já tinha falado, e a gente já leu inclusive, né? De dizer que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Ou seja, ela não existe. Diga. É justamente isso que eu ia falar, que a fé, a obra, ela é morta. E ela é morta justamente porque, né? Eu entendo esse morta como um outro nome para dizer que ela é inexistente. É uma fé inexistente. Porque se ela existisse, de fato, ela ia gerar obras. Mas como ela não existe, então ela não tem como gerar obras. É simples assim. Então,
no versículo 9, depois de dizer sobre isso, né, da retribuição, vida eterna para uns, ira e indignação para outros. Então no 9 ele diz, tribulação e angústia virão, ele está falando aqui de condenação, né? Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, que pratica o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. O judeu não está fora do plano, ele não é especial, e ele tanto não é especial nesse sentido, né, do julgamento de Deus, que no versículo 11 ele diz, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aí no 10 ele complementou, né, que eu não falei, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então observe que até o fato de ele falar isso, e ele está dizendo aqui uma coisa que não é dele, ele está citando também o que o Antigo Testamento fala, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. A expressão nas Bíblias mais antigas é, Deus não faz acepção de pessoas, né? O próprio Pedro repetiu isso lá em Atos, quando ele vai pregar para Cornélio, acontece aquilo tudo, ele fala assim, realmente, agora eu estou confirmando em primeira mão que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o que Paulo está dizendo aqui, esmiuçadamente, detalhadamente, Deus não tem filhos favoritos. Deus não trata o judeu de forma diferente, porque ele prefere o judeu e não prefere o gentio, não é isso. Tanto isso não é verdade, que mesmo com tudo que a gente aparentemente entende lá do Antigo Testamento, sobre a forma como Deus lidava com Israel, etc, etc, a gente vê quantas vezes os gentios foram tratados por Deus com misericórdia, né? Por exemplo, a história de Naamã, o próprio judaísmo, ele enxerga em Naamã um modelo do gentio que se converte a Deus, né? Porque Naamã, rapidamente, né? Amo a história de Naamã. Se eu fosse pregador, acho que eu já tinha pregado umas 500 vezes a história de Naamã. Naamã era um pagão, adorador de outros deuses. Ele estava doente, se desesperou, e a menina que trabalhava lá, né, que era judia, falou assim, poxa, se você fosse Israel, tem um profeta lá que ia lhe curar. O cara no desespero, né, não pensou duas vezes, quero saber na negócio de Deus, até porque o povo acreditava em tudo quanto era Deus, eles achavam que o Deus de Israel também era Deus, mas eles só não cultuavam, eles cultuavam o Deus deles, né? E esse cara vai lá na intenção de que? De se converter? Não, ele vai na intenção de ser curado. E quando chega lá e acontece tudo o que acontece e ele é curado, ele se converte. E ele se converte de uma maneira que para nós ocidentais do século 21 não faz sentido nenhum. Mas para eles daquele tempo é a representação de que de fato ele se converteu ao Deus de Israel. Porque ele chega a dizer assim, chega para o profeta, me permita pegar um pouquinho da terra, do chão da terra, botar num saco e levar para a minha terra, para que quando eu for cultuar o Deus dessa terra, o Deus de Israel, eu me ajoelho em cima da terra de Israel. Vocês já tinham entendido isso no texto? Quando ele fala isso? Ele não apenas diz, a partir de hoje eu reconheço que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E ele ainda fala assim, e eu peço que você interceda por mim, profeta, era Eliseu, né? Ô Eliseu, interceda por mim a Deus, porque infelizmente, pelo fato de eu ser o braço direito do rei, toda vez que o rei for adorar o Deus dele lá, eu não lembro qual era o Deus agora, na hora que ele for adorar o Deus dele, eu tenho que me ajoelhar com ele, porque ele apoia a mão em mim para se ajoelhar. Mas eu não vou estar me ajoelhando de verdade. Esse cara não se converteu, não? Percebe que ele não está, eu vou acrescentar mais um Deus na minha religião. Não, ele está rejeitando o outro, a ponto de dizer, eu não vou mais cultuar aquele, eu só vou me ajoelhar porque eu preciso. Mas quando eu for me ajoelhar para cultuar Deus, eu vou me ajoelhar na terrinha que eu estou trazendo daqui para lá, para eu me ajoelhar em cima da terra de Israel, que é um lugar santo. Assim era a mentalidade deles. Então esse cara se converteu de verdade. Deus não tratou esse cara com misericórdia? Será que a partir de então Deus não passou a tratar com aquele cara como se fosse alguém, um filho, né? Alguém que é um seguidor, vamos dizer assim, né? Então a misericórdia de Deus sempre esteve estendido para todos. O problema é que todos não buscavam, né? E a gente vê
na época de Jesus, né, no começo aqui do primeiro século, que acontecia aquele fenômeno, já falei isso aqui várias vezes, dos judeus, dos gentios tementes a Deus. Eram aquelas pessoas que eram romanos, eram gregos, eram de outras nacionalidades, não eram circuncidados, não tinham se convertido ao judaísmo, mas na prática eles viviam o judaísmo, porque eles cultuavam o Deus do judeu, eles frequentavam a sinagoga para aprender a lei de Moisés, e na prática eles viviam uma vida de piedade. Cornélio é o maior exemplo disso, é o exemplo máximo que a gente tem no Novo Testamento. Cornélio era tão piedoso, né, ou seja, ele era tão crente, e ele não era circuncidado. Qual é a prova disso, que ele não era circuncidado? Que Pedro não queria entrar na casa dele. Porque se ele fosse circuncidado, significa que ele era judeu. Então ele era puro. Então não tinha problema entrar lá. Mas Pedro nem dentro da casa dele não queria entrar. Porque ele não era circuncidado, ele era um impuro. Um judeu, um gentil impuro. Só que, no entanto, esse gentil impuro, para o judeu, estava orando a Deus e apareceu um anjo. O cara, eu sempre falo isso, né? Eu já repeti isso várias vezes aqui. Eu tenho inveja retada de Cornélio. Sério mesmo. Porque eu fico pensando, um gentil, imundo, incircunciso, nem Jesus não conhecia, o sem vergonha orando, apareceu um anjo pro cara, velho. E ainda apareceu um anjo meio que dizendo assim, dá pra gente entender ali a mensagem do anjo dizendo assim, Cornélio, é o seguinte, tem uma coisa muito importante que você precisa fazer, que é o seguinte, chama um cara para te pregar o evangelho. O anjo não podia já ter pregado ali para ele, sei lá, Deus podia já ter automaticamente, vou converter logo esse cara injusto, né? Pelo fato do que ele está fazendo, não, ele precisava ouvir Jesus, ele precisava crer naquela mensagem, e aí a mensagem é, vá buscar um cara lá para ele vir falar com vocês, e a história toda você já conhece. Então, Deus não tem filhos favoritos. E evangélicos, Deus não tem filhos favoritos. Amém? Vamos deixar de parar de tratar os outros com ar de superioridade, de arrogância, de como se a gente fosse melhor do que eles. A gente não é melhor. E tanto é que a prova está aí que a gente não é melhor. Porque nós, evangélicos, somos os que mais acharam, né, que deveriam se envolver com política. Vai ver o resultado. Olha o resultado aí. Qual é o grande político maravilhoso evangélico que está dando exemplo? Eu não me arrisco nem a procurar lembrar se tem algum. Porque se tiver, é um ou dois. E talvez a gente não tenha nem ouvido falar. Porque não vai para o holofote, né? Também. Mas temos que ter isso em mente. E principalmente no sentido da evangelização, que acho até que foi tratado, acho que na aula passada, retrasada, isso nas salas, né? Na hora da gente pregar o evangelho, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não parecer, porque às vezes nem é a sua intenção, mas às vezes o modo como a gente aprende as coisas, às vezes a gente fala de uma forma que o outro se sente diminuído, como se eu tenho a verdade, eu é que estou certo, eu é que sou o justo, eu que sou o puro, você é o pecador, o errado, essa sua religião aí é o demônio, sabe, esse tipo de coisa. Isso não ajuda, isso afasta, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, né? E ainda aqui para a parte final do capítulo, dessa passagem, então aí entra um negócio bem mais complicado aqui no texto, porque Paulo vai dizer assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Essa segunda parte aí é fácil entender, porque Paulo diz, né, que, obviamente, inclusive até isso já foi dito de outra forma em outra passagem, que diz que se você somente ouve, o próprio Jesus falou algo semelhante, né? Aquele que ouve as palavras dele e pratica é como alguém que construiu a casa sobre a rocha, né? Paulo está dizendo aqui, não adianta nada, e aí novamente eu vou lembrar do judeu, você, judeuzinho lindo, que está na sinagoga todo sábado, ouvindo a lei e aprendendo o que a lei manda fazer e diz o que não pode fazer, se você só é um ouvinte, mas você não pratica aquilo que você está aprendendo,
vale de quê? Maravilhosamente, eu me lembrei aqui, sabe quem é que fala algo quase igual ao que Paulo está falando aqui? Tiago. Tiago fala quase a mesma coisa. Ele fala que não são aqueles que meramente ouvem a lei, que são aprovados por Deus, que são, né, que Deus se agrada, mas são aqueles que praticam a lei, né? Então, isso é fácil de entender. Mas quando Paulo fala aqui que aqueles que pecaram sem lei, que não tem lei, eles não têm um modelo de prática de vida, essas pessoas que pecaram sem esse modelo, elas vão perecer, elas vão ser condenadas, né? Perecer aqui nesse sentido, igual Jesus falou lá em João 3,16. Elas vão ser condenadas sem lei. A lei não vai ser parâmetro para elas serem condenadas. Agora, aqueles que pecam tendo a lei, que vivem debaixo da autoridade da lei, quem vai julgar eles é quem? A lei. É a lei que vai julgar eles. Então, se a pessoa tem a lei, vamos falar do judeu, né? O judeu tem a lei. E ele sabe o que tem que fazer, ele sabe o certo e o errado, ele sabe lá que tem o monte da bênção e o monte da maldição. Ele sabe tudo isso, né? Quando chegar no dia do juízo, Deus vai cobrar dele isso. Vem cá, lá na lei dizia o quê? Mas você não praticou. Então, é mais ou menos isso que Paulo está falando. A priori, é isso que Paulo está falando. E ele está dizendo que aqueles que não têm lei, que seriam os gentios, né? Eles vão pecar e eles vão ser condenados não pelo que a lei diz, porque eles não conhecem a lei. E isso é uma coisa que é uma discussão, e aí volto a dizer o que eu falei no começo, é uma discussão que até os acadêmicos, as pessoas mais estudiosas da Bíblia e tal, elas têm dificuldade de chegar a um consenso em relação a isso. O que é exatamente que Paulo está falando aqui? E aí eu não sei se vocês já se questionaram isso, eu já me questionei várias vezes, como é que fica vamos botar aqui no Brasil inclusive existe isso ainda, está lá uma tribo indígena isolada, existe algumas ainda aqui, né? Lá no meio da Amazônia, uma tribo isolada lá, indígena, que nunca chegou um missionário lá, nunca pregou o evangelho para eles, a pessoa morre. Como é que fica o julgamento desse cara lá diante de Deus, né? A Bíblia diz que Deus é um juiz justo. Então, na minha cabeça, né? Eu não acho justo que Deus chegue e fale assim: vem cá, você aceitou Jesus? Aí ele: quem? Jesus, rapaz. Aceitou Jesus não? Não sei nem o que é isso. Então pronto, vai para o inferno. Eu sempre me questionei isso, né? Eu falei assim: poxa, como é que fica, né? Para esse pessoal que não conhece Jesus. Pensando inclusive antes de Jesus, quando ainda Jesus não tinha vindo, na época lá do povo de Israel, né, que estava acontecendo aquelas histórias todas lá do povo de Israel, aqui na América já tinha um bocado de indígena, né, de nativo aqui. Esse povo não conhecia o Deus verdadeiro. O Deus deles era tudo baseado na natureza, né? É o Deus do sol, o Deus da água, Tupã, não sei o quê. Aí chega um cara desse lá, chegou, né, que ele já morreu 2000 anos atrás, aí vai chegar lá no dia do juízo e fala assim: vem cá, velho, e aí, você cultuou o Deus verdadeiro? Aí ele: eu cultuei. Quem é o nome do seu Deus? Tupã. Errado, vai pro inferno. Né, tipo, fazer uma triagem, né, que não é uma piada do seriado, um desenho animado, que o povo morre e vai tudo pro inferno. Aí o cara: mas como é que eu posso estar aqui no inferno? Eu era presbiteriano. Aí o outro vira e fala assim: eu também era cristão, não sei o que e tal. Aí assim: mas vocês não estão, você está na lista do inferno, não estão na lista do céu não. Aí ele pergunta assim: vem cá, afinal de contas, qual era a religião verdadeira? Aí, deixa eu ver aqui, eu não tenho certeza, deixa eu ver aqui, religião verdadeira. Sim, a religião verdadeira é os mormons. Aí o pessoal: poxa, que droga, velho, os mormons. Aí depois mostra os mormons lá no céu, uma chatice retada no céu. Os mormons tudo chato, é uma piada. Mas, tipo, é meio que, não é? A gente fica pensando: vai acontecer isso lá. Vai perguntar assim: vem cá, qual é a sua religião? Aí eu era budista, vai pro inferno, né? Qual era a sua religião? Era cristã, certo? Mas você era católico ou era protestante? Aí eu era católico, vai pro inferno. A gente pensa assim. Pode não dizer que pensa, mas a gente pensa assim. Então Paulo está dizendo um negócio meio complicado aqui, né? Ao mesmo tempo que é interessante e complicado.
Porque ele está meio que dizendo que aqueles que não têm o conhecimento da verdade, né, do Deus verdadeiro e do que Deus, né, vou chamar de mandamento, né, do mandamento de Deus, o que Deus quer que as pessoas façam, Deus não vai usar isso como parâmetro de julgamento. Deus não vai fazer esse tipo de pergunta, até porque Deus já sabe, né? Mas ele não vai chegar assim, vem cá, que é o Deus verdadeiro, você cultuava o Deus verdadeiro, você cumpriu o mandamento. Ele não vai perguntar isso, porque isso não é parâmetro para a pessoa não conhece isso. Aí, o que Paulo diz? Ele diz que, aí eu vou ler o 14 e o 15 aqui, ele diz assim: quando os gentios que não têm a lei, agora ele está falando da lei de Moisés, tá? Os gentios que não têm a lei de Moisés fazem, por natureza, pela própria inclinação do seu coração, o que a lei manda, o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Por quê? Porque eles mostram a obra da lei gravada no coração deles, o que é confirmado pela consciência, né, sua própria consciência, e pelos seus pensamentos conflitantes. Ou seja, às vezes ele faz uma coisa e ele se condena, poxa, eu não devia ter feito isso. Ou às vezes ele fala, não, eu tenho certeza que o que eu estou fazendo é certo. Então a consciência deles se torna o parâmetro do julgamento. A priori parece que é o que Paulo está falando aqui, né? Então aqueles que não conheceram a verdade, Deus vai julgar eles por uma... E aí eu vou, de acordo com o que Paulo fala aqui, Deus julgará eles pela lei que existe no coração deles. Bom, isso é um lado, isso é uma ideia. Só que eu acho essa ideia um pouco estranha. E vou lhe dizer por quê. E eu falei isso no começo. Lembram de Jeremias 30? Cadê? Jeremias 31, 33? Lembra aí? Não, você lembra, eu sei que você lembra. Então todos os outros. Jeremias 31, 33, alguém lembra o que está escrito lá? Vou dar uma dica. Tem a ver com nova aliança. Lembrou? Lembrou, não foi? Lá em Jeremias 31, 33, que inclusive também é citado em Hebreus, Deus, não é Jeremias, né? Deus fala que ele faria uma nova aliança com o povo, porque a aliança do Sinai, a aliança que Deus tinha feito com eles, tinha sido invalidada, porque eles quebraram a aliança. E aí, entre as coisas que Deus fala, ele fala assim: eu vou escrever as minhas leis aonde? Nos corações deles, né? Então Paulo está dizendo que os mandamentos de Deus seriam gravados no coração para que eles pudessem de fato obedecer, porque eles não estavam obedecendo, né? Eles não estavam vivendo de acordo com o trato, vamos dizer assim, né? O trato que Deus fez com eles não estavam cumprindo. Então Deus fala: eu vou ter que fazer uma nova aliança. Aí o escritor de Hebreus traz essa passagem para dizer: essa nova aliança é a aliança de Cristo, é a nova aliança que Jesus disse que é feita pelo sangue dele. E a partir dessa nova aliança, o que é a lei escrita no coração? É a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando na vida da pessoa. Então os mandamentos de Deus são gravados no coração. Abro até um parêntese para dizer uma coisa a vocês, que às vezes pode até contradizer um pouco do que às vezes se ensina. Mas, irmãos, o problema não é a lei. A lei é boa. Paulo fala que a lei é boa. A lei é divina. O problema não é a lei. Nosso problema não é de ficar cumprindo lei. O nosso problema é achar que a lei vai servir para a gente ser justificado. Mas, se cumprir a lei não agradasse a Deus, para que existe lei? E aí, quando nessa passagem, eu vou falar de Hebreus, não vou nem falar de Jeremias, vou falar de Hebreus. Quando o escritor de Hebreus diz que o que Jeremias disse é o cumprimento do que Jesus fez, ele está dizendo que aqueles mandamentos que estavam na lei de Moisés, os mesmos mandamentos, eles seriam colocados dentro do nosso coração. Aí eu pergunto a você não cumpre a lei, não? Você pode não cumprir alguns preceitos da lei, que a lei, inclusive, deixa claro que é para o judeu. Tipo, guarda a festa. Alguém aqui celebra a festa da colheita? Não, está em pecado, vai para o inferno. Tem nada a ver. Mas alguém aqui ainda acha que deve respeitar o próximo como a si mesmo?
Alguém aqui ainda acha que adulterar é errado? Alguém aqui ainda acha que se o seu boi ferir alguém, você vai ter que pagar uma multa? Pô, ninguém tem boi, né? Mas vocês entenderam o que a lei quer dizer, né? Se você prejudica o outro, você tem que restituir a pessoa. A gente entende tudo isso. Então, o espírito da lei, ele está em nossos corações. Amém? Concorda? Então, a gente, quando fala da lei lá do Antigo Testamento, a gente não pode também ser tolo de dizer, ah não, aquilo ali não presta mais. Como não presta se a gente está vivendo exatamente aquilo ali? Se tudo que Jesus ensinou está em cima daquilo ali, se tudo que Paulo ensinou está em cima daquilo ali, você pode dizer que é uma nova roupagem, e é, mas não foi invalidado, né? Então, quando Paulo fala esse termo, que a obra da lei está gravada no coração, sinceramente, isso não faz o menor sentido para um gentio, né? Você quer dizer o quê? Que Deus colocou no coração do pagão, vamos falar do pagão, né? Pra gente, o termo melhor é esse, porque a gente é gentil também, né? Mas o pagão, Deus colocou lá no coração do hindu que adora o rato, Deus colocou uma lei no coração dele, gravada no coração dele, e ele, no dia lá do julgamento, ele vai ser julgado, porque Deus fala assim, ó, aquela lei que eu botei no seu coração, você obedeceu? Aí ele, não obedeci. Toda vez que eu ia fazer um negócio lá, eu pensava, será que isso é certo? Será que isso é errado? Não, isso é errado. Aí ele ia fazer. Sinceramente, isso para mim não faz muito sentido, não. Não sei se para você faz, mas para mim não faz. Por quê? Se Deus, então, colocou uma lei no coração de todas as pessoas, independente de quem seja, de onde ela está, do que ela acredita, então, teoricamente, eu posso ficar de boa no meu lugar, não preciso evangelizar ninguém. Não é não? Porque se quando chegar lá no dia, quando chegar lá no dia, Deus não vai julgar a pessoa pelo mérito da verdade, né, e tal. Ele vai julgar pelo que ele botou no coração da pessoa. Para que eu preciso fazer nada? Então isso aí lembra até um pouco aquela ideia da predestinação, né? Eu não preciso fazer nada, o cara vai ser salvo automaticamente. Uma hora lá ele vai chegar à verdade, né? Só que eu acredito, pessoalmente, que isso contradiz até o que Paulo diz aqui na passagem, porque Paulo, no versículo 2, ele diz assim, nós bem sabemos que o juízo de Deus é executado conforme a verdade. Então, se o juízo de Deus é baseado na verdade, como é que Deus vai julgar de acordo com a verdade da pessoa? Porque, né, no final das contas, é isso. Ela tem uma verdade dentro do coração dela, então é muito subjetivo isso. Da pessoa dizer, ah não, eu estou fazendo de acordo com a lei do meu coração. É a lei que Deus botou? É um negócio que para mim não faz sentido nenhum. Então eu acho, minha opinião, que o que Paulo está dizendo aqui, ele não está se referindo às pessoas que não conheceram a Deus, às pessoas que nunca ouviram o Evangelho, ele não está entrando nesse mérito aqui. Lembre-se, ele está falando isso para quem? O judeu. Na minha teoria, né? Na minha tese, ele está falando isso para judeu. Então, o que ele está dizendo para o judeu é o seguinte, inclusive judeu, deixa eu te dizer uma coisa, você que tem a lei e se apega à lei, pode esperar que você vai ser julgado de acordo com a lei. Deus vai pegar lá a lei todinha, dizendo o julgamento o judaísmo que tem 613 mandamentos. Se for isso mesmo, Deus vai pegar os 613 mandamentos e vai falar assim, você cumpriu esse? Cumpriu esse? Cumpriu esse? Opa, não cumpriu esse? Oh, que peninha, vai pro inferno. Porque lá na própria lei diz, se alguém deixar de cumprir um mandamento, como é que é a passagem que fala isso? Eu não lembro agora ao pé da letra, eu vou falar conforme a versão de Júnior. Tapeco. 613 mandamentos, cumpriu 612, lascou. Você se ferrou. Porque se você deixar de cumprir um, já está errado, né? Então é mais ou menos o que Paulo está falando. Você está achando que seu julgamento, você está achando que o que guia a sua vida é a lei, beleza, está certo. Agora, tenha cuidado de saber que você vai ser julgado pela lei. Tudo que a lei diz que você tem que fazer, você tem que fazer. E se chegar lá no dia e for avaliado sua vida, o negócio vai ficar feio para você. Agora, quem seriam esses que pecaram sem lei? É o gentio. Isso é óbvio que é o gentio. Só que quando ele fala assim, quando os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena,
eles se tornam lei para si mesmos, porque eles mostram a obra da lei gravada no coração deles. Eu entendo que esse gentio não é qualquer gentio, é o gentio que creu, é o gentio crente, porque principalmente ali em Roma tinha pessoas que não faziam parte daquele grupinho de tementes a Deus. Ele não era um Cornélio, entendeu? Ele era um cara que adorava Zeus. Era um cara que até semana passada era um membro assíduo do culto sexual de Afrodite, né? Ou então que vivia todas aquelas práticas que Paulo citou no versículo 1. Aí um dia esse cara ouviu falar de Jesus, ele creu. Esse cara nunca teve contato com a lei. Esse cara não foi circuncidado. Esse cara não fez um curso intensivo de judaísmo na sinagoga para poder, sabe, pegar todo a base, né, o que nem faz aqui na igreja, né, a classe dos catecúmenos. Olha o nome feio, desgraçado. A classe dos catecúmenos não teve, eles não tiveram isso, eles nunca tiveram contato com a lei. Paulo está dizendo, esses que você está julgando, aí eu já começo a achar que era esse um dos problemas, né, porque os judeus estavam achando ruim que os pagãos estavam crendo em Jesus e automaticamente estavam salvos. Ah, peraí, não, tá errado. Tu conhece a lei de Moisés? Quem é Moisés? Não, tá errado. Tu não conhece nem a lei de Moisés? Tu não sabe o que diz lá em Levítico 2,38? Que eu também não sei, talvez já aí sabe. Você não sabe? Aí, não sei, não, tá errado. Não pode. E aí, rolava a crítica, né? Então Paulo está dizendo, olha, e aí eu vou de novo falar. Ele fala, olha, tenham em mente, não é aquele que ouve a lei que é justificado, é aquele que cumpre. Então, se o seu vizinho, pagão convertido, ele está cumprindo a lei, ele está mais certo do que você que não está. Você conhece a lei e você não está cumprindo. Ele não conhece a lei e está cumprindo porque está certo. Então é isso que ele está dizendo aqui. Eles mostram a lei gravada no coração deles, o que é confirmado pela consciência e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Então, aí a gente já começa a achar, e novamente, irmãos, eu estou dando uma opinião, porque nem os mais bambambam do Novo Testamento falam isso com muita certeza, não sou eu que vou fazer, tá? Eu estou dizendo a você o meu entendimento, que isso que ele fala dos pensamentos conflitantes que às vezes acusam e às vezes defendem, deixa de ser algo subjetivo. Então não é mais subjetivo, não é só porque, vamos ver o que a minha consciência diz. Não tem problema não, porque ela não é casada. Então, sabe, não é isso. O que ele está dizendo ele tem a lei no coração, e baseado na lei do coração, não na lei do mandamento lá que ele nem conhece, mas na lei do coração, vem lá, e aí ele não fala isso, ele não cita o Espírito Santo, mas eu entendo como o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, rapaz, está certo isso? Você está fazendo? Como assim? Mas está todo mundo fazendo aqui, ó. Está todo mundo fazendo, qual é o problema? Eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas você não é todo mundo. Aí ele, mesmo, eu não sou todo mundo, eu sou diferente, eu me converti. E aí muda de atitude. É isso que eu estou falando. E ele diz que é isso que no dia do juízo Deus vai levar em consideração. Então aqueles que têm a lei, Deus vai falar assim, opa, vocês que ouviram a lei, vocês cumpriram tudo, beleza. Mas e aqueles que não cumpriram a lei? Eles cumpriram a lei na prática. Porque não tendo a lei escrita, não conhecendo a lei escrita, mas a lei estava no coração, porque eles creram. Então Deus vai chegar assim, e aí como é que foi a vida de vocês? Foi tudo certinho? Vamos ver aqui como é que foi as obras de vocês. Aí volta Tiago à tona, porque o que vai denunciar a fé vai ser as obras. Deus não vai questionar a fé, Deus vai questionar obras. E pela obra ele vai dizer, parabéns, está aqui, ó, show. A outra, mas eu era não sei o quê. Olha como é que as coisas se encaixam. Jesus disse que naquele dia vai ter gente que vai dizer, mas Senhor, nós não pregamos em teu nome, nós não sei o quê, né? Tudo coisa de fé ali. Nós não até expulsamos o demônio em teu nome. E Jesus vai dizer, não sei quem é você não. Mas seu nome mesmo? Fala. A Bíblia diz que se um tropeçar em ponto da lei, ele tropeça toda a lei, né? É isso que eu estava tentando lembrar. Onde é que está essa passagem? Você lembra? Não. É Tiago? Fala isso? Pronto, aí. Ó. Era isso que eu estava falando aqui agora que eu não lembrei da passagem. Diga. É isso. A respeito disso aí tem uma questão a respeito da circuncisão. Naquela época surgiu uma discussão
né? Sim. E aí, eu não lembro quem foi, acho que foi Paulo, disse que ia ser a verdadeira circuncisão era No coração. Então, tem toda essa coisa. Até Jesus mesmo, ele sofreu um pouco com isso, porque ele fez alguns milagres aos cegos. E aí, o pessoal estava dizendo que ele estava descumprindo a lei, né? E ele fazia os milagres. E além disso, ele disse que ele não veio para revogar a lei. Ele viu para cumprir a lei. Né? Então, era essa discussão. E um detalhe interessante sobre essa passagem que você falou aí é que Paulo fala isso, que a verdadeira circuncisão é do coração, mas nessas Bíblias que tem lá a referenciazinha, procurem aí, que eu não lembro de cabeça onde é, eu sei que é Deuteronômio, é no começo de Deuteronômio. Sabe quem fala essa frase? Não é Paulo, é Moisés. Moisés, que deu a lei, que foi no Sinai, trouxe a lei, entregou para o povo. Ele, lá em Deuteronômio, que aí Deuteronômio já é o final, né, da história dele ali com o povo, ele vira e fala: pelo amor de Deus, circuncidem os seus corações. Então, o que que isso leva a gente a acreditar, baseado em tudo que tinha acontecido, né? Aquele povo todinho que recebeu a lei, aconteceu o que com eles? Morreu miseravelmente, morreu sem ver a promessa e morreu sob maldição, porque eles desobedeceram sistematicamente a lei, né? Aí a gente não vai entrar nesse mérito agora, porque a gente não vai falar muito sobre isso lá na frente, mas eu comprei um livro que os autores, inclusive, são judeus messiânicos, né? Judeus que creem em Jesus, e eles fazem uma análise fantástica sobre o propósito da lei. Porque até entre os judeus messiânicos, existe uma certa celeuma se eles devem ou não continuar guardando a lei. Eles são judeus, são circuncidados, são judeus de verdade. E alguns deles pensam: não, mas não precisa mais disso. Já outros pensam: não, a gente precisa, porque a gente é judeu. E aí, nesse livro, o resumo da análise deles é de mostrar o seguinte: Paulo diz que a lei não resolveu nada. A lei não resolveu o problema do pecado. Acho até que ele vai falar isso aqui também. Então a lei nunca serviu para justificar ninguém. Essa afirmação de Paulo, principalmente para o judeu, ela é muito dura, ela é muito até ofensiva, porque ele pensa: como é que pode? Deus deu a lei para a gente lá no Sinai, não foi Moisés que escreveu aquilo, foi Deus. Como é que pode dizer que a lei não tem poder de transformar ninguém em justo, em uma pessoa certa? Aí o próprio autor do livro, que é judeu, fala: basta ver a história. Deus deu. Aí ele fala assim: antes de Deus dar a lei, antes do povo ir lá para o Sinai e receber de Deus a lei, eles fizeram um bocado de coisa errada no caminho. Já saíram reclamando, já saíram fazendo um monte de coisa errada. Deus não trouxe um juízo contra eles, nenhum. Quando Deus dá a lei e faz o pacto com eles, assim: a partir de agora, se vocês obedecerem, ok, vai ser show. Se vocês desobedecerem, vocês vão se arrombar. A partir daquele momento, inclusive já ali, quando Moisés está descendo do monte e o povo está adorando o bezerro de ouro, o que acontece? Um bocado de gente já morre ali. Então, sistematicamente, do momento do Sinai até o momento da entrada da terra, o povo peca, reclama, e Deus manda víbora, abre o chão. Deus só traz castigo. Aí ele fala assim, aí o cara analisa: perceba como a lei trouxe a eles uma responsabilidade que eles não tinham. Enquanto eles não tinham lei, Deus não estava levando em conta os pecados deles, mas quando Deus traz a lei, Deus cai de solo em cima, cobrando a responsabilidade deles de fazer o que é certo. Aí ele vai para frente e vai dizer assim: outra coisa, a lei resolveu alguma coisa para esse povo? Não resolveu nada, porque Deus disse o que era para fazer, o que era o certo, que eles iam viver, e mesmo assim eles pecaram a ponto de morrer todo mundo, e Deus dizer: nenhum de vocês vai entrar, só Josué e Caleb, mas o resto não entrou ninguém, por causa do castigo de Deus, pelo fato deles não cumprirem a lei. Então no final o que o cara vai dizer é o seguinte: a lei serve para trazer a responsabilidade, a você saber qual é a vontade de Deus, mas a lei realmente nunca serviu para consertar o ser humano, porque nem naquele tempo, ali fresquinha, descendo do céu, ela não consertou o ser humano. Aí eles falam várias coisas, né? Mas uma das coisas que eles apontam é:
dentro da Torá, né, que é esses 5 livros de Moisés, dentro da Torá a gente já encontra a promessa do Messias. E aí a gente vai entender por que Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo, por que o objetivo final de Deus ter dado a lei é a vinda do Messias, porque o Messias vinha para consertar. O Messias veio para consertar, Jesus veio para consertar, né? Mas a lei não consertou, né? Então é por isso que Paulo vai fazer algumas críticas, né? Não a lei especificamente, mas a forma como eles estavam encarando a lei, como se a lei fosse o salvador deles, né? Como se a lei fosse o justificador. E ele está dizendo, não é, pô, você não está entendendo, não é. Não vai resolver, não resolveu nunca. E não é agora que vai resolver, né? Diga. Tanto que para Deus já estava de um jeito que, tipo assim, eles pecavam e tinha a forma de ter a remissão do pecado, né? Que era através de sacrifícios. E Deus disse que aquele sacrifício para ele já chegava cheirando mal, né? No meio do céu, assim. Mas aquele tipo de sacrifício, do tipo que você pecar e depois era só você sacrificar que você estava livre, vamos dizer assim. Era religiosidade vazia. Era religiosidade. Então, assim, para Deus aquilo ali já estava cheirando mal, né? Já estava... Deus não estava levando em consideração nada daquilo, né? Justamente por causa disso. Aquela passagem também que fariseu, ele, Senhor, eu faço, eu dou dízimo, eu oro, tantas Obrigado que eu não sou igual a esse. né? E o carinha ali caladinho, e o Senhor reconheceu a ele e chamou de sepulcro caiado, justamente isso aí que Sim. você está falando. Pecado de hipocrisia, né? Amém? Para lembrar, Apocalipse 20, a partir do verso 11, diz que o grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros das obras. Deu mar aos mortos que nele estavam. A morte e a lei entregaram os mortos que neles haviam. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram levados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Então tem 2 livros, né? Isso é importante. Não é só o livro das obras, mas o livro das obras vai estar lá, né? Essa é a, vamos chamar de dicotomia aí que a gente tem que pensar, né? Porque é muito claro aí o que o Apocalipse fala, de dizer que não, vamos falar assim de increntez, né? Não vai ser salvo quem não está no livro da vida. Não está no livro da vida, não vai ser salvo. Mas cada um vai ser julgado também pelo que está no livro das obras, né? E aí a gente entende, de forma resumidamente assim, a gente entende que nós, se o nosso nome está no livro da vida, as nossas obras vão ser pesadas para que nós sejamos recompensados, né? Teremos uma recompensa ou não, de acordo com o que tiver lá, né? É o galardão, né? Que é recompensa, né? E aqueles que o nome não está no livro da vida, consequentemente, aí é aquilo que a gente fala de consequência. Se o nome deles não está no livro da vida, significa porque eles não creram. E se eles não creram e não têm o Espírito Santo de Deus, então eles não fizeram boas obras. Então eles vão ser julgados, né? A recompensa pelo excesso de más obras que vai ter lá naquele livro vai ser a condenação. Mas então o fator final da condenação não é a obra em si. Porque se fosse assim, irmão, ninguém ia ser salvo. E Paulo fala isso claramente. Quem é que ia ser salvo se fosse por obras? Eu sei que eu não ia. Não sei se você acha que você podia ser salvo pelo que você faz. Eu não ia. Então não tinha como ser. Porque Deus sabe que a gente não vai alcançar esse padrão de perfeição, né? Fez que obra, né?
A obra, ele fez uma obra, ele creu. É a única obra que ele praticou foi essa. Diga, Eva. Para a gente encerrar, que já passou da hora. Quando eu li essa passagem que você leu, eu fiquei com o entendimento. Qual delas? Essa aqui, que está cravada no coração. Sim. Eu fiquei com o entendimento, na minha cabeça, fiquei pensando que Paulo estava se referindo a qualquer motivo, tipo, no sentido de não necessariamente aquele que creu, que ouviu, né? O que você falou faz bem mais sentido, claro. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, hoje em dia, ainda tem muitas pessoas que morrem sem Cristo e que morrem sem ter sequer conhecido a Cristo. É porque tu chegou atrasado, eu falei. Só resumindo, o que eu falei foi o seguinte, é que nem os maiores estudiosos da Bíblia conseguem chegar num consenso de definir. Então, assim, as duas coisas, elas são possíveis de fazer leitura aí. Talvez se a gente, de forma assim, mais minuciosa, a gente encontrar alguma outra passagem, principalmente aí dentro de Romanos, né? Que sirva de crivo para a gente tomar uma decisão, que é o que eu fiz, é o meu caso, né? Eu achei que pelas coisas que Paulo fala, faz mais sentido achar que Paulo está se referindo ao gentil que creu, entendeu? Mas não é impossível também fazer essa leitura do gentil que não tem a lei, que não conhece a vontade de Deus, que não conhece o Deus verdadeiro. Como é que Deus vai julgar esse cara, né? Mas aí entra outro detalhe, é que Paulo fala isso dessa forma aí, mas ele não entra no mérito de como isso vai acontecer. Ele deixa vago, entendeu? Então, assim, eu diante disso, né, de não conseguir na própria Bíblia ter essa explicação clara, eu prefiro ficar quieto. Eu prefiro deixar para Deus resolver, porque como uma vez eu vi um homem de Deus aí famoso falando, que ele disse assim, né, que muitas pessoas ficavam com esse questionamento, né? Poxa, mas como é que o índio? Como é que Deus vai salvar o índio e tal? Aí a resposta dele era sempre a seguinte: olha, a Bíblia diz que Deus é um justo juiz. Será que Deus, que é um justo juiz, não fará justiça? Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com o que Deus mandou eu fazer. Deus mandou eu pregar o Evangelho. Agora, como é que Deus vai salvar o que não ouviu? Eu não sei como é. É igual a história da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é? Não sei, não quero saber e tenho pena de quem sabe. Eu não quero saber. Eu só quero tomar o cuidado de não blasfemar. Eu quero lá entender esse negócio não, porque de repente eu entendo e peco. Eu sei como é a minha cabeça. Então é melhor nem saber. Então eu acho que fica essa incógnita e aí abre margem para que se fale uma coisa e outra, entendeu? E eu confesso a você que muito tempo eu achei que era isso mesmo. Eu passei a mudar de opinião quando eu comecei a pensar mais a respeito e achei que não era muito coerente com outras coisas. Mas eu também não posso ser dogmático, entendeu? Dizer que eu estou certo, eu estou errado. Então, é por aí. Amém? Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.